Bom dia, bom dia, bom dia, amada Sofia. O que vamos fazer juntas hoje? Vamos de pão. De pão, antes do pão, antes de qualquer coisa. Eu quero te convidar, filha de oração. Eu quero te convidar, mulheres preciosas, para degustar a inerrante palavra do Senhor. E nós estamos aqui com uma série maravilhosa. E a série é Estudando os Salmos. E hoje eu quero falar do Salmo 128. É um dos salmos que eu amo. É um dos meus preferidos. Todos os salmos são bons, mas o Salmo 128 eu amo muito porque ele fala da família, ele fala de estar à mesa, do propósito de estar sentado à mesa, de estar em comunhão com a família, com os filhos. Então é um salmo muito bonito. Eu quero ler apenas os versos 1 e 2, que diz assim: bem-aventurada, ou seja, mulher, você é feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo lhe irá bem. Esse Salmo 128 é o salmo de uma promessa para aquela pessoa que teme ao Senhor. O Salmo 128, ele é um cântico de peregrinação. Entoado por quem? Pelo povo de Deus lá em Israel. O povo de Deus naquela época em Israel, eles iam adorar ao Senhor, e quando eles iam adorar, eles andavam quilômetros para chegar em Jerusalém. E quando eles estavam na caminhada, eles estavam adorando. Então o Salmo 128 era um salmo de adoração. Ele é um salmo de promessa. E promessa de quê? De prosperidade material e também espiritual. Este salmo, ele apresenta a Sofia. Esse salmo, ele apresenta a sabedoria divina aplicada à vida cotidiana e especialmente dentro do lar. E especialmente a mesa, como eu havia falado. Eu quero falar aqui de alguns fundamentos deste salmo. E o primeiro fundamento que eu vejo nesse salmo é o temor do Senhor. Observe como nós começamos a ler o salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e não anda em outro caminho. Ele teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor. Então, o primeiro fundamento aqui de sabedoria é o temor ao Senhor. Eu fui estudar sobre a palavra sabedoria e o significado dessa palavra. Bem-aventurado significa felicidade plena, estabilidade e vida alinhada com Deus. Então, o significado de bem-aventurado, ou seja, feliz, não é só isso, é felicidade de um modo pleno, de uma estabilidade que é alinhada com o próprio Deus. Então é isso que Deus tem para a sua vida. Nesse salmo é isso que Deus me convida e te convida a ser uma mulher bem-aventurada ou estabilizada, porque teme e porque anda no caminho do Senhor. Aqui está o primeiro princípio teológico deste salmo. A bênção não começa só na mesa. Ela começa na mesa e ela termina no altar. Ela começa na mesa. Tudo na tua vida, depois de Deus, tem que ser a sua família. Depois de Deus, tem que estar alinhado com a sua família. E não existe lugar mais apropriado, profundo e terapêutico para se harmonizar, para amar e para tratar
do que sentar à mesa com as pessoas que você ama, com a sua família, com seus filhos. A bênção, então, não começa primeiro no altar, começa primeiro na mesa. Depois de Deus é a sua família, depois de Deus é sentando à mesa, falando sobre Deus, fazendo um altar de adoração. E eu te convido, mulher, a fazer um altar de adoração na sua casa e colocar a mesa. A prosperidade, escute isso, não nasce do esforço humano. Não. Não nasce do esforço humano, mas do temor relevante, reverente ao Senhor. Então, a primeira prosperidade está em temer ao Senhor. Você pode se esforçar, se matar, mas se você não temer a Deus, a sua prosperidade não é prosperidade. O seu dinheiro é só dinheiro, a sua riqueza é só riqueza. Mas quando você teme ao Senhor, você pode ter até pouco dinheiro, mas você é uma mulher próspera. O temor do Senhor na literatura sapiencial significa o princípio da sabedoria. Não é aquele medo paralisante, não, mas uma reverência, uma obediência. Quando o pai e a mãe andam nesse caminho, o que acontece com a criança? Ela cresce numa atmosfera espiritual que molda a vida dela, que molda a casa que ela for ter, a casa que ela for construir. Então é uma atmosfera, sentar à mesa, falar de Deus sobre a mesa, fazer um culto para sua família, mesmo na mesa, comendo, se alimentando e falando de Deus. Eu te convido até uma sugestão. Na hora do seu almoço, coloca numa caixinha ali todos os celulares, coloca um louvorzinho, de preferência instrumental, e começa a comer com seus filhos, e começa a adorar o Senhor ali por aquele alimento, e começa ali mesmo comendo, convidando a Sofia para se fazer presente. Coloca um lugar na mesa para Deus, se você assim tiver mesa e tiver espaço para isso, coloca um lugar na mesa para Sofia, chame os seus filhos e usufrua da presença do Senhor no seu cotidiano. Segunda coisa que eu quero falar aqui, nesta manhã, segundo fundamento que eu quero falar aqui nesta manhã de segunda-feira, é que a mesa é um lugar terapêutico. E a mesa sempre foi e sempre será um lugar terapêutico. Observa o verso 2, quando diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás, felizes serás e tudo te irá bem. Do trabalho da tua mão comerá. A mesa é um lugar onde o fruto do trabalho se transforma em comunhão. Uau, que coisa linda! A mesa é isso, é onde você vê o fruto do seu trabalho, mas ali se transformando em união com aqueles que você ama. Na cultura hebraica, eu fui estudar sobre isso e lá diz o seguinte, que a mesa não era apenas um móvel. A mesa, na cultura hebraica, naquela época, simbolizava um altar doméstico. Uau! Simbolizava um altar doméstico e era onde se manifestava a gratidão e era ensinada aos filhos sobre gratidão. Era onde a provisão de Deus era conhecida e era onde a história de fé era transmitida. Então, naquela época, uma mesa simbolizava para o povo judeu como um altar e um altar de adoração. Por isso que o salmista escreve o Salmo 128. A sabedoria de Deus, a Sofia já era presente naquela época. A sabedoria de Deus não separava, escute isso, a sabedoria de Deus não separava a espiritualidade da rotina.
ele santificava. Ele quem? O Abba. Ele quem? O Pai santificava o ordinário. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que é no ordinário, é arrumando uma mesa para os seus filhos, é sentando à mesa, é cuidando da sua casa. No ordinário que Deus se revela. Ei, a espiritualidade não está só de joelhos dobrados orando. A espiritualidade também é transmitida no ordinário através da mesa. Essa sabedoria de Deus separa isso. Aliás, ela une isso. Ela une a rotina, o ordinário com o espiritual. Ela declara a dependência de Deus. Ela pratica a comunhão. Ela constrói memórias espirituais e memórias afetivas para toda a sua família. Hoje, muitas famílias dividem, isso é uma realidade, o teto, mas não compartilham a mesa. Tem casas maravilhosas, mansões, que tem mesas aí para mais de 30, 40 pessoas sentadas confortavelmente. Mas muitos desses lugares, eles só dividem o mesmo teto. Eles não conseguem dividir a mesa. Mas o Salmo 128 revela que a mesa é um instrumento de quê? De formação terapêutica. É um instrumento de formação terapêutica, é uma coinonia de verdade entre a família e Deus. Nós vemos aqui no versos 3 dizer que a esposa será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Você pode imaginar isso, mulher? É isso que Deus tem para você. E a terceira vertente que eu quero falar aqui é essa: a esposa como uma videira frutífera. Ei, você é a videira frutífera do seu lar. Trate de dar fruto, não só 20, não só 30, mas 100 por 1. 100 por 1. Dê 100 por 1. Dê os frutos que Deus tem para a sua vida, porque você se acha pouco, mulher, mas você não é pouco, não. Você é muito. Você aqui nesse salmo diz que você é uma videira frutífera ao lado dos seus filhos, da sua casa, do seu esposo. Você já foi numa plantação, uma cultivação de uva? A videira, quando está cheia de fruto, ela é linda, ela é maravilhosa, dá aqueles cachinhos, a coisa mais linda. E é isso que você é. E é isso que a Bíblia te compara. A videira, teologicamente bíblica, na teologia, simboliza o quê? A alegria, a frutificação e a vida constante. Então, é isso que você significa dentro da sua casa, a alegria. Ei, mulher, trate de ser alegre, se alegre com tudo que Deus tem te dado, tem feito na sua vida, porque você é comparada na teologia, teologicamente falando. Você é a alegria dessa casa, você é a frutificação desse lar, você é a constância. E a Sofia, e a sabedoria aí, o que ela faz? A sabedoria divina estabelece, a Sofia estabelece que a mulher floresce em ambiente de temor ao Senhor. E isso é verdade. Quando uma mulher, a gente vê de longe, quando uma mulher teme ao Senhor, ela floresce de longe. Você olha para ela e vê o bom perfume de Cristo. Você vê os frutos da vida dessa mulher. A liderança espiritual do lar não oprime uma mulher, não, pelo contrário, dá vida, dá alegria e cria nela uma segurança de uma videira que sempre vai produzir o seu fruto. Você é essa videira, você e eu, nós somos essa mulher. Então não se trate de estrutura
frágil, de estrutura falida. Não, você é uma estrutura que foi aprovada no céu. Você é uma estrutura, você é uma base que foi feita e foi feita para dar certo. Você ocupa um papel extraordinário e de responsabilidade dentro da sua casa, mulher. A quarta vertente que eu quero falar aqui está ainda no versos 3, que diz: os teus filhos são como os rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eu profetizo isso para minha vida e para a sua vida. Os nossos filhos, eles são, nós já declaramos, porque nós somos sábias, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por aquilo que acreditamos. Então os nossos filhos são como os rebentos da oliveira ao redor da nossa mesa. A oliveira é símbolo. Sabe o que ela é símbolo? Sabe o que a oliveira simboliza? Longevidade, estabilidade, unção e permanência. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para os nossos filhos. Rebentos são brotos. Sabe o que é um rebento? São brotos que crescem ao redor da árvore principal. Tem a árvore principal e vai saindo os rebentos. Meu Deus, que coisa linda. Aqui está um princípio profundo. Filhos crescem ao redor da mesa. Filhos que crescem ao redor da mesa, eles crescem fortes, eles crescem vistoso, eles crescem. E quando cresce, eles dão certo. Porque filhos crescem ao redor da mesa, não apenas dentro de casa. Não é só dentro de casa, não é dentro do quarto, mas um filho que cresce todos os dias, comendo, bebendo com seu pai, se alimentando da palavra, eles crescem forte, eles crescem robusto, eles dão frutos, maravilha. Então essa mesa que representa o que? A presença do Abba, a presença do Pai. Essa mesa representa o que? Uma conversa de olho a olho, uma conversa saudável. Essa mesa representa ensino, essa mesa ela representa e tem que representar exemplo. O seu filho não tá só te ouvindo, ele mal te ouve, mas ele olha o seu e o meu, o nosso exemplo. E a sabedoria, a Sofia, a sabedoria divina entende que não é conveniência, é constância. Não é conveniência, não é de vez em quando, não é quando vem uma visita à mesa, é para ser posta, e é para ser posta todos os dias. E quando você faz isso, você confirma o quê? Você confirma o caráter, o amor, você mostra para o seu filho que a união, você ensina para ele o partir do pão, você ensina para ele o que? Essa verdadeira coinonia. Os filhos, quando estão à mesa, eles observam como o pai ora, como a mãe reage, como os conflitos são resolvidos e como a gratidão é expressa. Então, eles observam tudo isso e a mesa torna o quê? Um laboratório. Escute isso, isso é pérola. Pegue essa pérola para sua vida. E a mesa agora vira o quê? Um laboratório. Um laboratório que vai fazer essa criança crescer segura e vai fazer com que ela seja um homem maduro, seguro e de princípios. Quinta ferramenta que eu quero liberar hoje para fechar aqui com você está no verso 5 e 6, que diz: o Senhor te abençoe desde Sião, e você vai ver os filhos dos teus filhos, ou seja, os teus netos, e a tão sonhada
paz em Israel. Então aqui a bênção não é individual, ela é geracional. A sabedoria de Deus, a Sofia, pensa em legado. O temor do Senhor hoje constrói o quê? Estabilidade para amanhã. O temor do Senhor, a obediência do Senhor faz com que amanhã você veja filhos estabilizados. Uma casa alinhada com Deus, ela produz tantas coisas boas. Entre elas, filhos seguros, netos abençoados e uma sociedade impactada, e uma sociedade diferente. Porque a família, você sabe bem disso, é a primeira instituição criada por Deus. Antes da igreja, antes do governo, antes da nação, vem o seu lar. Quando a mesa é restaurada, a sociedade é fortalecida. Você quer ter uma sociedade melhor, você quer ter filhos maduros, filhos que não quebram princípio. Convide o seu filho a sentar à mesa, e na mesa ofereça o que você tiver de melhor, mas não esqueça de oferecer o melhor pão, que é o pão antes do pão. Quero te dar um exemplo prático, nem que seja um versículo. Senta, vamos ler aqui Salmo 128, versos 1, e lê nem que seja o versos 1, fecha a Bíblia, começa a se alimentar, e no decorrer do alimento ou no finalizar do alimento, comente sobre esse versículo. Ei, vamos criar uma sociedade incrível, e tudo começa, e eu te provei, na mesa. Quem sabe era tudo que você precisava ouvir nesta manhã. Beijos, beijos, beijos em seu coração.